Fala aí pessoal, Pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Um abraço a todos vocês, para aqueles que nos acompanham aqui no canal e obviamente também acompanham os temas que temos tratado aqui de interesse cristão. Lembrando que nossos trabalhos se direcionam exatamente a edificar para Cristo uma igreja fiel, uma igreja exclusiva, uma igreja concreta, com atos de fé que sejam legítimos. E sabemos que o evangelho que temos que crer e seguir está revelado na face dele, na vida dele e vida ministerial. Um abraço a todos. Espero, meu Senhor Jesus, que de certa forma todo esse conteúdo tenha te ajudado em algum aspecto, em alguma realidade, ok? Bom, hoje o nosso tema aqui é a Igreja 2030, nós vamos entrar aqui no mérito novamente de algumas denúncias importantes para vocês, e aí obviamente eu espero que isso venha acrescentar tudo que a gente na verdade vem já há um tempo passando para vocês a nível de título, porque a gente realmente criou esse título Igreja 2030 e 2050 por se tratar exatamente de uma denúncia do que a ONU vem fazendo com as igrejas. Então dá exatamente todo esse mapa de trajetória de investimentos, de organização, dentro e fora da igreja, nomes, denúncias, porque hoje a gente vai ter mais aqui nomes sendo citados nesse tema. Enfim, é muito importante isso que nós estamos desenvolvendo aqui no Verdade em 10 Minutos, porque ninguém fala, senhores. Ninguém fala como a gente fala aqui. Não porque não existe acesso. Eu entendo que há um certo comprometimento que as pessoas não querem, né? E que a gente está, obviamente, assumindo aqui passar isso para você. Então, por favor, divulguem esse conteúdo. Divulguem esse conteúdo, tá ok? Bom, meu tema com vocês hoje aqui é a Igreja 2030 e nós vamos entrar no mérito desse congresso que aconteceu aí do Pacto de Lausanne, Movimento Lausanne, que eles chamaram o 4º Congresso do Pacto de Lausanne para uma igreja global, tá? Eu tô assustado como que esses caras não estão tendo medo, tá? De transmitir essas intenções com a agenda globalista, ok? 4º Congresso do Pacto de Lausanne para uma igreja global. O que eles querem dizer com isso, né? Bom, os meus propósitos aqui com esse tema e essa denúncia é expormos esse evento de celebração que diz lá ser pelos 50 anos do Pacto de Lausanne, onde é feito uma ratificação de compromisso. É uma ata, tá? Do que a igreja, na verdade, precisa desenvolver. A igreja, digo no sentido institucional, ela deve desenvolver dentro desta agenda de 2050, que eles chamam aqui Igreja Global 2050. Olha para você ver que situação, tá? E que define que essa ata de compromisso que todos assinaram lá visa objetivos missionários que eles titulam como compromisso de ação colaborativa, tanto com a ONU como também Unesco, inclusive de formar uma grande comissão. Perdão, uma grande comissão que obviamente já saiu, né, do plano lá de 74, do Pacto de Lausanne de 74, ok? Esses são os propósitos. Os meus objetivos específicos é procurarmos evidenciar esse Pacto de Lausanne de 74 e como o movimento Lausanne é hoje um esquema bem montado entre ONU e igrejas para ter o controle da teologia e do discurso, ok? É um governo religioso, tá bom? Então o Pacto de Lausanne, que surge do protestantismo, o Pacto de Lausanne que leva tanto a esquerda e direita evangélica, as duas se concentram lá, para você ver o cinismo. Hoje o movimento Lausanne, que surge do Pacto de Lausanne, é um braço poderoso da ONU que diz respeito a muitas coisas que eu vou falar aqui, tá? Inclusive para esconder vagabundo e safado que não quer que a igreja dele saiba e vai namorar o pacto lá. Entre eles, com movimentos para-eclesiais e aquela coisa toda, e eu vou deixar aqui em evidência para vocês. E agregada a esses objetivos específicos, nós vamos denunciar aqui 150 líderes que foram relacionados a esse congresso de evangelização do Lausanne, que pelo que diz aí é a 4ª maior delegação. A 4ª maior delegação foi do nosso país, ok? Bom, antes de tudo, fazer aquelas introduções importantíssimas, porque tudo que a gente fala aqui, na verdade, é escatológico, tá? Essa estrutura, ela é um mecanismo que o anticristo vai governar, ou vai chegar governando e usando, ok?
Então é muito importante deixar claro para vocês que tudo que eu falo aqui se comprova nas escrituras e na visão profética do que vai ser o anticristo, do que foi os anticristos, do que é a corrupção, do que é a desolação, que são termos escatológicos importantes certamente para chegarmos a essa definição de muita coisa que eu vou falar aqui. Mas, em compensação, eu quero ser mais técnico com você no sentido das comprovações históricas, tá? E essa biblicidade, eu passei em alguns outros vídeos, dei alguma explicação, tentei passar para vocês lá algumas orientações, tá? O anticristo me refiro tanto como homem político, personagem, como também estrutura e mecanismo de governo, tá bom? Bom, qual o primeiro critério nosso aqui, quando se fala da ONU e dessas instituições que estão ligadas a ela? O critério é identificar o único poder. Tá? E o que é o único poder? Não há lados. Só existe uma lei nesse poder, os fracos e os fortes. Tá? É um jeito antigo do Egito governar, é um jeito antigo de Roma governar, porque são antítipos desse governo, né? Ou padrões do que na verdade vai ser o anticristo em perfeição, em obra final. Ok? Então a identificação deste poder na história aparece para nós uma dinastia imperialista e acasalada, desde o Egito, tá? Nessa panorâmica histórica, corre uma serpente simbólica, como eles falam, que toda ela formada de uma única família. Até expliquei isso para vocês, que no protestantismo, família Rockefeller, quando foi assumir a trajetória e peregrinação de Calvino para colocar nos Estados Unidos, ele se preocupou em acasalar filhos deles com alemães, ou seja, filhos que saíam lá da genealogia de Lutero. Então, existe uma preocupação desses caras de manter a integridade dessa família e a fidelidade de ambos. Essa unidade, né? Isso é uma doença, isso aqui é uma... né? Não tem nem explicação, vamos dizer, até patológica, do que esses caras, na verdade, foram obrigados ou... né, desafiados a construir, mas é uma coisa imbatível, ok? E um outro detalhe desse único poder e desta visão, né, dinástica desse poder é que essa ordem e sistema é feita de oligarcas e mais sinarquia. Lembra que sinarquia é uma repartição desse poder de homens intelectuais que estão infiltrados na sociedade para atrair a sociedade e a igreja para a ciência humana, tá? É um trabalho específico deles. Já os oligarcas todos sabem que eles se dedicam, obviamente, a criar um monopólio colossal, como falam lá nos protocolos, ok? Então é uma mecânica de governo que ela trabalha por oligarquias, sinarquias e também cartéis, tá? A gente tem até um vídeo aí de uma denúncia de um ex-funcionário da ONU que deixou claro que a ONU é governada por oligarcas. Só para te deixar claro que a gente não está mentindo aqui, tá bom? Bem, esse poder tem uma panorâmica histórica, tá? Esse sistema e esta ordem marca a história com divisões e ciclos, com ações revolucionárias, ok? Essas ações revolucionárias marcam esses ciclos e essas etapas, e esses ciclos e essas etapas deixam claro para nós que existe um caráter político que é transitório, como também progressista dentro da história, ok? A nível de poder e controle. E a ONU é o resultado final disso, tá? E essa visão transitória, como também progressista, para o objetivo de escravizar a sociedade, isso tem várias pinças, tá? Então é uma coisa colossal, difícil aqui, obviamente, para poder passar para vocês de uma vez só. Mas a ONU e as suas instituições é o resultado final disso. O anticristo vai ser o resultado final disso. Então, quais são essas divisões históricas que eu venho passando para vocês que se comprova historicamente? Primitiva, operativa, especulativa, moderna, mais a contemporânea. Exemplo, a terceira fase desse poder e de emancipação de poder foi o protestantismo, que eu já denunciei aqui para vocês. O protestantismo serviu para essa dinastia para dar à maçonaria a emancipação institucional. Então, o protestantismo é uma das chaves de emancipação desse poder, que aí entra Calvino, Lutero, e forma-se uma base, né, que eles falam, uma base protestante maçônica
anticlerical. É o fim da monarquia para o início da era das repúblicas, para o início da era das escolas, das igrejas, aquela coisa toda que eu expliquei para vocês aí. Então essa terceira fase, como as demais que eu citei aqui, todas elas se comprovam e estão controladas e organizadas por essas figuras do poder, tá bom? E a maçonaria, só lembrando, senhores, a maçonaria não é o poder, tá? A maçonaria é uma repartição, tá? Mas ela aparece demais nessas revoluções e é uma coisa meio que óbvia, uma forma de eles poderem gerar essas camadas e quando alguma coisa acontece, mascarar e esconder aqueles que estão na ápice do triângulo, né? Então a maçonaria, vamos dizer que ela está abaixo, ela não é a ápice desse poder. A ápice desse poder, pelo que eu já estudei, é a franco-maçonaria, tá? Esses homens não aparecem nos holofotes, ok? Bem, então existe uma panorâmica histórica e essas ações revolucionárias marcam exatamente esse sentido, né, do anticristo, agora na escatologia, ser, né, um trânsito de ações políticas e revolucionárias, ao mesmo tempo também, né, um certo progresso de ações, que eu quero dizer que o destino da humanidade está protocolado por eles, que eles lutam para cumprir esses protocolos de destino, que a humanidade está hoje servindo e escrava, obviamente, tá? E o anticristo é o resultado disso. É uma coisa que eles têm certeza que vai acontecer, porque as instituições deles trabalham por isso. Por isso chama agenda, porque não é uma coisa que vai acontecer de maneira natural. Vai acontecer provocada, tá? E o bem e o mal trabalham nesse propósito. O dualismo é um estilo teológico deles, tá? O bem e o mal servem um único poder, servem para gerar o caos e eles aproveitam isso para poder ainda ter mais ainda emancipação, ok? Bom, existe um paradoxo disso tudo que eu estou falando, esse mecanismo trabalha de maneira ambígua, e qual seria esse paradoxo que a gente até usa no movimento da Igreja Sem Política lá, para poder denunciar? O sistema político-religioso, quando une política e religião, é um fenômeno maçônico, tá? Então esse sistema político-religioso é um mecanismo de emancipação para eles e também controle mundial, para gerar hegemonia e geopolítica, que a princípio os Estados Unidos alcançou e agora isso está sendo passado para a ONU. Esse sistema político religioso, que é uma engrenagem desse poder, ali dentro foi criado por eles cristianismo protestante, catolicismo, islamismo, que vão se dizer protestantismo, islamismo saiu do catolicismo que saiu do Vaticano. O Vaticano que saiu de Roma. Aí você vai resgatando tudo isso que eu falei até agora aqui, ok? Então, tanto a direita como a esquerda política e o centrão, entenda como você quiser, também está lá, nesse esquema, né? Tanto político como religioso. A política, a religião, como a indústria, eu venho falando em alguns vídeos aqui, esses três fatores foram criados por eles para anulação de autonomia e anulação de anonimato. Eles criaram uma espécie de labirinto de ideologias, de ideias, de utopias, que é uma forma como eles têm de distrair a humanidade. Eles governam por meio de distrações, por meio de falsas informações, gerando histórias falsificadas. Então é uma quebra de iniciativa e também privacidade. Política, religião e indústria. Tanto que é verdade que a indústria, nós estamos indo para a quarta revolução industrial, que já é tecnocrática, como uma prova do que eu estou falando, e a sociedade é conduzida a essa revolução pelo consumo, pelo estímulo ao materialismo, e não conseguindo ter percepção da gravidade do que vai ser esse governo tecnológico. Então, muita coisa para se falar desse paradoxo, inclusive o sistema político religioso é hoje uma engrenagem que ela domina a igreja, e inclusive também aqueles que trabalham para colocar a política dentro da igreja estão a serviço desse poder, estão a serviço do anticristo, precisam comprovar esse trabalho, atrair a igreja para as expectativas ideológicas de debate, essas convulsões sociais, porque é o esquema. Prende todo mundo na bolha, eles conseguem governar, ok? Bem, de todas estas fases e ciclos, a fase contemporânea, eu entendo que é a última fase, ok? E a fase contemporânea deste poder, dessa ordem imperial, apresenta uma obra final, que é a Era das Unificações, ok? Digamos que é um resultado de tudo que foi investido, a nível de dinheiro e revolução, ok? Então a ONU
e as suas instituições é essa plataforma colossal, supranacional desse poder que, obviamente, é um governo, não é um fórum, é um governo. O que interessa para nós? Que dentro dessa plataforma supranacional do poder, ONU e instituições, existe ali uma repartição, uma pirâmide institucional só de igrejas. Igrejas que foram financiadas e que estão sustentadas e controladas pela ONU e pelos seus agentes. E a gente vem denunciando essa rede, conhecida por Rede de Miqueias, ok? Então existem duas siglas, a AWA e a ANAI, que foram criadas pela ONU para administrar essa rede feita de igrejas, a tal Rede de Miqueias, para cumprir as metas do milênio, a ODS e a ODM. Essa pirâmide institucional, cujo WA e ANAI são siglas de organização e planejamento, WA, Aliança Evangélica, e ANAI, Associação de Evangélicos, o objetivo dessas plataformas feitas de igrejas é exatamente manter ali uma fraternidade de associados institucionais, ao mesmo tempo também uma fraternidade feita de teólogos, que tanto a parte institucional como teológica colaboram para esses projetos globalistas. Então é uma forma de controle colossal, assustador, de tamanha é a quantidade de igrejas e instituições que a gente vem denunciando aqui. Mas esse mecanismo institucional de igrejas que a ONU controla, ele trabalha com dois alinhamentos que a gente vem aqui, obviamente, expondo para vocês. A questão institucional desses associados, dessa rede, desses nomes e etc. E a teológica, porque o discurso foi padronizado. E as pautas são definidas pela ONU. E as igrejas precisam passar esses objetivos, como também essas educações, que colaboram tanto para a questão política como também para a questão materialista, tá? Por isso a intenção de objetivo ser globalista, ok? Que o Pacto de Lausanne que eu vou mencionar aqui é tudo isso. Então esse braço corporativo feito de igrejas, chamada de Rede de Miqueias, que tanto a esquerda e a direita política está lá, tá? Porque lá o Lula e Bolsonaro são amigos, senhores. Entendeu? O Lula, a esquerda e os demais da direita política dão os braços, eles servem um único poder. Nicolas Ferreira e etc. A gente vem no movimento denunciando isso aí para vocês. Há um detalhe importante, tá? Dentro de tudo que eu já falei agora aqui. O Pacto de Lausanne é um dos mais importantes documentos firmados por Roma em 74, que visa exatamente isso, o alinhamento dessas duas questões, o planejamento dessas duas questões, a institucional e teológica, tá? Então esse braço corporativo feito de igrejas que a ONU controla e governa hoje, o Pacto de Lausanne ajudou a organizar e planejar, ok? E a esquerda e a direita política está lá, tá bom? Esse documento foi firmado por Roma em 74, que une ONU, CMI e Vaticano. E o ponto de partida histórico para esse pacto e essas organizações é o CLAD 1, que foi feita essa reunião lá na Bolívia, e esta articulação que eu estou falando aqui, que une fatores tanto institucionais como teológicos, foi firmada ali, CLAD 1, ok? Bom, no CLAD 1 se pontificaram ali, geraram uma espécie de gestão religiosa e intelectual. O Pacto de Lausanne se prontificou em criar uma fraternidade de teólogos, como também alinhar instituições para representar as pautas definidas para as igrejas que eles controlam, que eu até falei já em alguns vídeos, as 9 sensibilizações, tá? Que todas elas são antibíblicas no discurso teológico, tá? Qual o objetivo seria por trás desta teologia ou gestão religiosa? Por fim, a ortodoxia bíblica, tá? Isso aí é uma dedicação de inversão teológica, tá bom? Então, o fim da ortodoxia bíblica para eles é substituir, a ortodoxia bíblica é substituída pela padronização do discurso. Então, o que seria a padronização do discurso? A igreja só fala, só discursa
só prega aquilo que as universidades ensinam, aquilo que as escolas dominicais ensinam, porque é ali onde eles têm o controle, a institucionalização do ensino, ok? Então é uma forma como eles têm de controlar esse mecanismo, né? Discipulando, educando, formando líderes, que eu vou até entrar aqui nesse mérito aqui, tá? Então é aquela bolha que eu falei, joga todo mundo lá e todo mundo serve uma tradição, o pensamento de alguém e assim eles mantêm o controle, que no caso aqui eu não estou favorecendo, certo? Ok? Então essa fraternidade de teólogos, essa espécie de gestão religiosa, ela tem um esquema organizado e todos servem o mesmo esquema. A reconceituação de uma nova prática cristã, que seria representado por um movimento de bases para-eclesiais, que seriam realizados fora das igrejas para não serem tão vistos, tá? Por instituições humanistas, ONGs, congressos, conselhos, conferências mundiais, latinas, nacionais, etc. Que no início foi o SEBS e o CLADES, tá? Tudo isso é histórico, inclusive até aproveitando aqui já para falar a vocês que esse livro não é a primeira vez que eu apresento aqui, que o Luiz Longini Neto, ele que fala dos movimentos ecumênicos, evangelicais e etc, etc, ele fala com gosto, ele fala prestigiando tudo isso que eu estou denunciando aqui, tá? Mas é um livro completo no que diz respeito a documentos, que foi um dos livros que eu fiz questão de guardar, inclusive já fiz DVD citando esse cara aqui, tá? Para deixar claro o quanto ele evidencia como que tudo hoje foi controlado e organizado por eles há décadas. Nada do que está acontecendo hoje aqui aconteceria se não houvesse, tá, esse poder por detrás de tudo. Bom, então, pastor, só quer dizer o quê? Que todas as igrejas estão controladas? Você não tenha dúvida disso. É só descobrir as associações que estão ligadas à sua igreja, convenção, sociedades, instituições e etc, se estão ou não no currículo e na menção da rede de Miqueias, ou isso, o discurso, a teologia que é passada em cima do púlpito da tua igreja. Que eu vou deixar mais claro aqui o que o Pacto de Lausanne, nesse evento de celebração de 50 anos, ratificou em ata, para as igrejas deles continuarem trabalhando. Tá? Agora, só acrescentar, o CLAD 1, disso tudo que eu falei, é um documento assinado por todas essas igrejas que se pontificaram em cooperar em desenvolver as metas do que eles chamam o Pacto de Lausanne. Aí entra metodista, batista, presbiteriana, wesleyana, luterana e dispensacionalistas. As dispensacionalistas entram a Assembleia de Deus, Quadrangular e um monte de igreja aí que o pastor eu posso até provar para você. Está mencionado nesse livro aqui, tá bom? Inclusive, ele fez questão até de mencionar também, tá? Para deixar claro que além do Lausanne ser uma pinça que sai do protestantismo, tá? As igrejas atuais saem desse berço protestante tradicional, você não concorda? Então não adianta falar que a Batista ela é feita de muitas igrejas e elas são independentes, não joga essa conversa. Porque todas estão ligadas à convenção. Batista, presbiteriana, wesleyana, metodista e etc. Todas estão ligadas à convenção. Todas precisam estar ligadas à convenção para manter o nome. Não vem com esse papo furado. E detalhe, olha o que eles estão pregando em cima do púlpito. Bom, vamos falar aqui nesse 4º Congresso de Lausanne sobre evangelização mundial, assim definem eles, pelos 50 anos de pacto. Tá? Eles colocam no site assim: avançar para 2050, dá uma olhada. Nunca foi tão premente a necessidade de uma obra missionária, afirmam eles no site do Congresso, que aconteceu dia 22 e 28 de setembro de 2024. 22 a 28, né? De setembro de 2024, por essa celebração de 50 anos. Abre aspas, o compromisso de uma grande comissão, olha só, que leva o espírito de Lausanne como uma agenda global, cuja missão é holística. Senhores, isso é brincadeira. Eles usam as mesmas expressões, os mesmos nomes, com a mesma essência, o mesmo caráter e objetivo, né, de missão. É uma coisa assustadora o alinhamento, né, dos objetivos e planejamentos da ONU com o que eu estou falando aqui. Bom, isso está no site do Congresso, tá?
O congresso teve um formato. Ele foi virtual e presencial. Eles aproveitaram para inaugurar o que eles chamam de Centro de Descoberta Digital com um formato híbrido. Ali teve uso de inteligência artificial para facilitar a tradução de Bíblia, mídias sociais, vídeos, até jogos, que eu não sei aonde entra, né? Nisso que eu estou falando aqui. Mas é uma forma como também eles tiveram de acelerar a vida digital naquilo que eles estão empenhados em fazer, que é o que eles chamam aqui de grande comissão para a ONU de gestão religiosa. Bom, critério de participação para aqueles que estavam nesse 4º Congresso de Lausanne para a ratificação da ata e dos compromissos de cooperação com a agenda globalista. Processo seletivo precisava identificar pessoas certas para formar essa igreja global. E como eles enquadraram, né, essa comitiva, ou isso, enquadraram essas pessoas que para eles são certas para a missão de gerar uma igreja global. Compromisso com a agenda. Não adianta pagar, você tem que provar que você vai cumprir o serviço. Compromisso com a agenda. Nível de influência, porque se não tiver influência não serve para eles. Entendeu? Malafaia é um, Macedo é um, então tem que ter influência. Entendeu? Não pode ser qualquer um. Compromisso com a agenda, influência, mentalidade e ação cooperativa com a agenda e prontidão de se envolver com tudo isso. Cooperação e desenvolvimento para uma agenda de uma grande comissão. O que eles fizeram? No final do Congresso, mandou todo mundo assinar esse compromisso de ação cooperativa. Está no site deles, senhores. Assina aí. Põe teu nome, assina, porque você não vai poder descumprir. O senhor entende? Tudo ali tem que ser justificado. Ninguém ganha dinheiro da ONU para ficar... Ninguém ganha dinheiro da ONU para ficar à la vontade. O cara tem que cumprir a cooperação. Por isso vocês têm que entender como que eles se arriscam. O Malafaia, eu entendo que ele é uma figura disso que eu estou falando aqui. Esse cara se arrisca demais. Ele mexe com o alto escalão do poder, mas ele precisa justificar o que ele ganha, o que ele lucra. E não tem jeito, ele tem que jogar o jogo. É assim que vocês precisam ver esse cenário de política e religião. Ok? Inclusive essa questão das igrejas, muitas vezes, até forçar o púlpito a fazer coisas que o povo lá que está sentado não concorda, mas eles precisam justificar o que eles ganham e cumprir o que eles assinam, pô. Você vê, os caras têm um processo seletivo. E eu quero ver esses desgraçados mexer comigo. Eu quero ver esses desgraçados mexer comigo. Eles sabem que eu falo deles. Já ligaram, já correram atrás. Vem mexer comigo. Mexe comigo, vamos ver se vocês são homens para fazer isso, né? Porque você não tenha dúvida disso, que eu sou o único que está falando isso. E com a graça do Senhor Jesus, vem mexer comigo, entendeu? Porque quando a gente mostra a cara desse dragão e como ele funciona por detrás do nome de Cristo, esses caras ficam tudo aí, mexidinhos. Eu estou mandando um recado especial, porque isso que vocês estão fazendo é uma prova de que o povo não dá a mínima, porque não é possível que escancarar isso da forma como vocês estão escancarando com o espírito Lausanne no site, em informações, o povo não fazer a leitura e ter a percepção dessa canalice de usar a Igreja de Cristo para interesses globalistas. Desculpa aí, ou o povo é muito burro ou vocês são muito espertos, tá? E essa questão de processo seletivo, senhores, é a definição, por uma coisa que eu vou falar aqui, para quem tem espaço para falar na mídia. Quem está selecionado tem espaço para falar e a mídia dá atenção. Agora, pessoas como eu têm esse espaço? Não tem, nunca vai ter, até seria estranho. Até seria estranho. Bom, passo à frente para um outro detalhe. Os objetivos do pacto e do acordo nessa conferência visa possibilitar o quê? Um cumprimento de protocolo de ensino global e estrutural. Estrutural por quê? Porque está catalogado. E são aquelas 4
razões que a Igreja Assembleia de Deus Madureira assinou com o Papa e a ONU, que eu venho denunciando no movimento Igreja Sem Política e também no Verdade de 10 Minutos. Humanismo político, diálogo interreligioso e cultural, porque política na religião une católicos e evangélicos, não é verdade? Tecnologia integral, está aqui, né? A inauguração de um centro de descoberta digital, entendeu? E sistematização das igrejas e tudo que você está vendo acontecer. E aproveitando para falar esse negócio da tecnologia integral, é assustador numa igreja que a Lagoinha abriu aqui, não sei se aqui em São Paulo ou alguma outra cidade, é assustador que até parece um shopping. É assustador no sentido de estrutura e modernização. Não tem nada parecido com o que eu vi ali. Então você precisa ver que as igrejas elas estão se modernizando e se adequando não só à questão do humanismo, não só à questão do ecumenismo, mas também de pôr a tecnologia dentro da igreja. A favor de Cristo. Tá? Ambientalismo holístico. Tá? E aqui o protocolo de ensino às igrejas é por uma radicalização. O que seria a radicalização nesses objetivos do acordo que eles assinaram? Possibilitar conscientização, formar discípulos, principalmente jovens, que estão sendo recrutados, novas lideranças, e o impacto disso como reino dentro da esfera da sociedade. O que eles estão querendo dizer? Que o reino ali é institucional e o reino ali representa exatamente esta gestão, ou o que eles chamam aqui de grande comissão, tá? E eles querem que isso tenha impacto. Então, quando um pastor pega e leva uma multidão para a rua em defesa de um partido e de um político, você tem que entender qual é esse mecanismo. Você tem que entender o que eles estão usando. Eles estão usando a estrutura, eles estão usando o dinheiro da estrutura, eles estão usando a autoridade da estrutura. Entendeu? Tem muita coisa metida no meio. E, obviamente, tudo dentro dessa visão de radicalizar, né? Criar a conscientização, fazer discípulos, novas lideranças e ter esse impacto, né, dessa gestão na sociedade, como também sua influência. Tá? E nesse congresso há uma declaração que eles chamam de declaração de Seal. O que é isso daqui? Essa declaração é um roteiro, é um documento que define um roteiro estratégico de como eles vão introduzir esses objetivos educacionais dentro da igreja. Nesse roteiro a gente só teve acesso ao prefácio, tá? E o prefácio diz assim: reitera a necessidade de uma urgência, de uma missão global contra as distorções do evangelho, em favor de uma hermenêutica adequada, tá? E com um discipulado que seja integral para quem trabalha na missão. O que eles estão pedindo é que todos que estejam empenhados em cumprir esses objetivos, como igreja e liderança, que eles trabalhem em tempo integral, que até outro dia eu mencionei isso lá do Billy Graham, lembra? Ok? Que eles querem que se dedique inteiramente só a isso, tá? Para vocês verem como é que a coisa é organizada. Mas a reiteração desta necessidade, nós precisamos isso com urgência. 2030, 2050, a aceleração. Então, tudo que nós estamos vivendo agora é muito rápido, vai acontecer muito rápido. Agora, essa preocupação de ir contra aqueles que distorcem o evangelho deles, né? Que vão contra o evangelho deles, pode vir, vem me buscar, pode vir para cima, estou esperando, eu quero pegar um, entendeu? Se vocês estão preocupados com aqueles que estão desmontando a mentira de vocês, eu tenho endereço, vocês conseguem me encontrar, vem logo, estou precisando ser amado por vocês, tá bom? E eu estou colocando esse desafio aqui, porque enquanto vocês publicarem essas coisas desse nível, desse tipo, nós vamos denunciar vocês, tá bom? Vocês, demônios. Bom, e aí o que acontece? Nós temos um roteiro, que eu acabei de falar aqui, que define, né, o que eles chamam aqui de estratégia, né, de introduzir esses temas. E nesse roteiro, só para me trazer uma definição rápida para vocês aqui, o âmago da teologia, vamos dizer assim, traz
a seguinte essência de ensino: de que para eles o evangelho seja definido como uma prática baseada em visão corporativa, de sentido social, cultural e religioso da redenção. Redenção para o mundo, para a terra, sentido social, não bíblico, tá? Para eles o evangelho é isso. É redenção econômica, cultural, social e etc, etc, como Malafaia sempre diz. Segundo aspecto dessa ideologia no evangelho deles, tá? Que precisa ser passado na teologia. O reino de Deus é identificado dentro de uma dispensação materialista, terrena, como forma de governo, hierarquia eclesiástica, e deve ser atualizado mediante avanço político da igreja institucional na vida do mundo. Isso é lá desde o início do protestantismo de Calvino, tá? Terceiro aspecto: poder e autoridade dessas igrejas se apoia em influência com o mundo. Número de igrejas, mundo corporativo. Mundo eclesiástico, sociedades e associações. Movimentos para-eclesiais, grupos religiosos ligados ao Estado. Tá? E dentro desta teologia há uma tendência que eles chamam de lei científica de estímulos. E quais seriam as leis científicas de estímulo? A revolução, tá? Pelo mundo corporativo da igreja, que é protestantismo puro. Senhores, no chamado de Cristo não existe espaço para o idealista, inclusive isso, para a visão revolucionária. Ali é redenção. Ali em Cristo a redenção é a alma. A redenção ali caminha. Ela se direciona para uma vida eterna, não vida do mundo. Senhores, não há revolução, não há nenhum sentido revolucionário no que Jesus pregou, mas esses caras estão deixando claro o quê? Que a esquerda e a direita vão representar isso. A esquerda mais num tom social, a direita mais num tom materialista. Não importa, todas trabalham para o mesmo governo, para o mesmo sistema, para o mesmo anticristo. Ok? Bom, quem são os 150 líderes que vão participar, que participaram do Congresso de Evangelização do Lausanne, que foram mencionados ali no site deles, que são do Brasil? 150 líderes cuja delegação, quarta delegação, maior foi do Brasil. Vamos lá. Ronaldo Lidório, pregador do último dia do Congresso, ele é co-pastor de Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana do Brasil e Associação Presbiteriana de Missões Transculturais. O Hernandes, que vive com o Davi Lago, da WA, aqui no Brasil, e eu já denunciei isso para vocês aqui. Esse picareta aí já, tô cansado de falar dele já. Ronaldo Lidório esteve lá. Valdir Stangel, embaixador do Movimento Lausanne, que tinha que estar lá mesmo, né? O Gálvaro Bastos, presidente da Aliança Evangélica da WA no Brasil. Marcos Amado, da CEPAL. Paulo Feniman, Mila Cobi, Victor Fontana, Marcos Botelho, Matheus Ortega, Jonathan Nemer, Fernanda Costa, do Centro Evangélico de Missões. Paulo Feniman, da Comiban. E Heber Negrão, da Missão Além da Aliança Global, e o Cliff, que inclusive é financiada pelos Rockefellers e tem parceria com a Unesco. Né, Heber? O Heber Negrão. Organizações para-eclesiais que também estavam lá. Convenção Batista Nacional, CBN, Pastor Felipe Espindola e Esdras Dias. A CBN, que não gosto que eu cito o nome dela. A CEPAL, servindo pastores e líderes. Associação de Missões Transculturais Brasileiras, que sempre está em todas, né? A MTB. Comiban, Cooperação Missionária Ibero-Americana. Centro de Reflexão Missiológica Martúrio Vocari Brasil. Organização Missionária da WEC Brasil. E Ristar América Latina. Outros líderes de instituições que participaram: Aliança Evangélica Mundial, AWA, a Fraternidade Pentecostal Mundial, a PWF. Associados estão a Assembleia de Deus do Belém, do pastor José Wellington Júnior, da Igreja Evangélica Quadrangular, Reverendo Mário Oliveira, ou Reverendo, e a Igreja Metodista Wesleyana do Bispo Jamir Fernandes Carvalho, todo mundo ali na Fraternidade Pentecostal Mundial.
Entendeu como é que eles vão quebrando com movimentos para-eclesiais e associações e ONGs para não serem vistos? É o esquema. E o pastor americano Rick Warren, né? Warren, acho que é isso aí. Talvez você saiba falar melhor do que eu. Entendeu? Esses são os nomes que a gente caçou que estão lá, discriminados, que fizeram a comissão para estarem no Congresso. E vai saber se não teve outros lá que pediram para não ser declarados. Esses aqui são tudo cara de pau, pediram para ser. Entendeu? Senhores, e essa informação que eu encerro aqui, ela fecha esse quadro, né? Até já falei isso, que dizendo agenda, a ONU falando agenda, ela está querendo dizer que o que vai acontecer não será de forma natural e voluntária. Será de maneira forçada. E você vê como é que a marca desses caras aqui é o discipulado e a formação de lideranças. Olha o que esses caras, na verdade, investem em torno disso, de influência e poder. É uma coisa assustadora. Então está crescendo tão rápido que é imbatível isso aqui. Isso é imbatível. O que a ONU montou, senhores, não é para ser abatido por nenhum de nós, porque é escatológico. E mesmo que houvesse, nós não teríamos dado conta, não iria ter possibilidade, né, de conseguirmos impedir esse progresso e esse avanço. De tamanho que é a grandeza desse trabalho desses caras aqui. Mas seja lá como for, o nosso objetivo o que é? Mostrar para você que existe uma rede em funcionamento para a ONU, feita de igrejas e fraternidade, de educadores que estão determinados realmente a contaminar, embrutecer, corromper, influenciar, dominar, escravizar as pessoas pelo discurso, pelos ideais, inclusive revolucionários. E lá no fim, quando o anticristo aparecer, todos eles vão ser filhotes desse esquema e formados por ele, que vai ser difícil para alguns se libertar, ok? Mas essa denúncia, espero que você divulgue bastante, denuncie bastante, nos ajude a levar essa informação à frente. Deus abençoe vocês, Maranata, um abraço muito forte a todos, Jesus está voltando.